Antes da gente pensar, né, em começar logo com lima aqui no canal, vamos só lembrar de uma parte muitíssimo importante, que é controle de dor, tá? Então, não dá para menosprezar, ai, poxa vida, é um central superior, então tá tranquilo, é fácil de anestesiar. Existem alguns detalhes, gente, durante a anestesia que podem fazer toda a diferença no seu controle de dor, tá? Com relação aí a como o seu paciente vai perceber a dor. Então, alguns mínimos detalhes, mesmo no momento de você fazer anestesia desse dente, podem te colocar o paciente ali extremamente colaborativo depois na sua cadeira, ou às vezes muito tenso, né? Ou já começando de uma tensão, se a anestesia não foi bem, tão cuidada dessa forma. Então, o que eu recomendo para você? Primeira coisa, lógico, contando que você já fez um diagnóstico, já fez uma radiografia inicial, muito bem tomada, com posicionador e tudo mais. Aí, você pode tanto dar para o paciente fazer um bochecho, né, de clorexidina, quanto fazer um esfregaço, né, ou os dois, na verdade, um esfregaço da região ali, com uma clorexidina, aqui no caso, eu gosto bastante da clorexidina 2% gel, e manter essa superfície limpa, tá, e seca. Para quê? Para daí você usar esse detalhezinho aqui, tá? O anestésico tópico. Ai, Fernanda, será que faz diferença? Vai por mim, faz diferença. Faz diferença já pelo cuidado que você tem com o paciente, tá? Então, você mantém ali naquela superfície seca, você vai manter esse anestésico tópico ali em posição, né? Pelo tempo necessário, aí próximo de 1 minuto, para você realmente, aí sim, poder fazer a sua anestesia. E na hora de você fazer a sua anestesia, você vai, então, lançar mão do quê? Soluções anestésicas, né? E técnica anestésica, a gente está falando aqui de maxila, então, se a gente pensar em técnica anestésica, fica mais tranquilo, porque a anestesia infiltrativa, ela funciona muito bem, né, em maxila, e a seleção da anestesia, ela pode ser lidocaína 2%, epinefrina 1 para 100 mil? Pode. Eu gosto bastante de lançar mão da articaína, tá? O tempo de ação, né, você já consegue ver aqui o tempo de latência, né, que a gente tem ali, que quando se tratando de mandíbula, a gente tem um aguardo muito grande, mas se tratando de maxila, a gente sabe que esse tempo já é bastante reduzido, então a gente tem aí por volta, de repente, aí de 3 minutos, às vezes sem molares pode demorar um pouquinho mais, mas a região anterior costuma ser mais rápido. Aí, ó, uma sacada aqui. Opa, toquei aqui na agulha, tá? Não é legal nunca a gente tocar numa agulha estéreo, mas vamos lá. Aqui eu queria mostrar o seguinte para vocês. Quando a gente posiciona o tubete de anestesia, faça um teste, tá? O dentista não faz isso daqui, não deixa sair as gotinhas aí para fazer terror, não. Lógico que não para o seu paciente ficar olhando o que está acontecendo, né? Mas discretamente faz para quê? Para ver se não está havendo o quê? Vazamento de solução anestésica aqui, né, no canhão da agulha ou aqui no tubete, porque senão você vai no momento que você não faz esse teste, às vezes você percebe isso só na boca do paciente, aí o negócio já começa meio que embananando, certo? Então, muito bem, aí você posiciona, realiza esse modelinho que eu peguei, porque ele é transparente, a gente tem como visualizar um pouco, mas não vai dar para eu fazer muita injeção, mas você faz uma infiltrativa ali por vestibular, né, próximo ali à região do dente em questão, pode fazer ali um tubete, né, que já é bastante suficiente, e fazer uma pequena infiltração também por palatina, tá? Se for o caso de você lançar a mão de um grampo para isolamento, porque eu tô falando se for o caso, essa região anterior aqui, aí é assunto para um outro dia, né? Se for o caso, você tem a possibilidade aqui de fazer isolamentos absolutos de extrema qualidade e sem utilização de grampos, tá? Envolvendo aqui um bloco, não simplesmente um dente, mas um bloco, às vezes fazendo de lateral a lateral, de canino a outro central. Você tem como isolar esse bloco, às vezes sem, né, dependendo também da anatomia do dente do paciente, da retenção que esses dentes dele terão e dos artifícios que você pode lançar mão para estabilizar esse lençol de borracha, certo? Aqui a gente não vai trabalhar com isolamento, para vocês poderem ver que todo o nosso preparo vai ser nesse dente aqui, nesse modelo transparente, tá? Mas a sequência agora, né, seria um momento, depois de aguardado o tempo de latência, é o momento de você fazer
Você já tem a sua anestesia feita, controle de dor feito, você já tem a sua radiografia feita. Aí é hora de você obter na radiografia as referências que você vai ter. Para quê? Para colocar o seu ponto de eleição. Aqui a gente está trabalhando, olha só, num canal que está tudo bem, não existe calcificação, não é aquele canal que a gente está começando aqui realmente para você que está começando na endodontia, você não vai pegar um caso complicado, senão você já vai pegar e falar assim, pô, Fernanda, não gosto de endo. Não gosto de endo porque peguei um central, mas era um central que estava calcificado o canal. Já quase perfurei para conseguir localizar canal. Aí o negócio, a gente sabe que não se desenrola da melhor forma. Mas, vamos lá, então se você pegar um caso, fez bem a sua seleção de casos, olhou a nossa radiografia, a câmara está onde devia estar, né? A gente tem um ponto de eleição aqui para fazer o acesso, que é aproximadamente aqui vamos dizer assim, na porção média do dente, né? Quando a gente está falando de dentes anteriores superiores, né? Mais ou menos próximo aí ao cíngulo. E, importante, pessoal, é a inclinação dessa broca nesse momento, tá? Inclinação dessa broca, ela pode ir quase 90 graus enquanto está em esmalte, e a partir do momento que você já chega em dentina, ela chega aí mais próximo de 45 graus, ou mais se aproximando aí, né, quase no sentido longo eixo do dente, tá? Por quê? Porque aqui a gente visualiza, ó, que essa câmara, ela está aqui, né? Se a gente tivesse nossa visão de raio-x, ok? Tá? Mais ou menos isso daí. Então, a partir do momento em que eu faço acesso, né, eu posso usar uma broca esférica. Aqui, no caso, eu posso usar por exemplo, uma broca 10-14, aí você vai ou 10-13, você vai selecionar de acordo com o quê? Com o tamanho do seu dente. Não vai pegar uma broca gigantesca numa coroa pequena, pegar uma 10-16, às vezes para abrir um lateral, que você pode desgastar um monte de estrutura que você não tem necessidade, estrutura dental rígida. Então, seleciona uma broca esférica, né, compatível, e você vai usar essa broca esférica até que você consegue acesso à câmara. Conseguiu acesso à câmara? Aí você pode trocar, por exemplo, por uma broca 3082 com ponta inativa, para daí sim dar a sua forma de conveniência, e que a gente vai chegar mais ou menos, ó, numa abertura aqui parecida com essa daqui, tá? Um triângulo, né, invertido aqui, ó, com esse vértice aqui desse triângulo em direção aqui de cíngulo, certo? Então, isso daí tá feito, então, a sua abertura coronária, são as referências, você fez a abertura aí com bastante segurança, aí sim, né, logicamente, durante a abertura, você vai sempre ter outras referências também, quando você fala de inclinação, e isso que é legal dessa região anterior, se às vezes você pega, você fala assim, poxa, eu posso abrir o dente isolado, né? Não é que existe uma contraindicação, é que existem dois pontos que você deve considerar ali no momento de falar, posso abrir o dente isolado ou não. São as referências. Às vezes, na endo, a gente está habituado a falar em dente isolado, é um único dente, então eu não vejo mais ninguém. Então eu não tenho nenhuma outra referência, né, de relação desse dente, se existe alguma inclinação desse dente no arco, se existe... na radiografia, às vezes eu olho a inclinação do longo eixo da raiz desse dente, ele tem uma inclinação aí um pouco diferente, né? E eu tomo como referência, às vezes, o dente vizinho, o dente adjacente. Então, se eu isolo um único dente e eu perco essas referências, eu posso me perder, às vezes, numa abertura que seria uma abertura aí que, né, daria para ser feita, daria para ser realizada aí sem maiores complicações, ok? Mas partindo do pressuposto que você também isolou aqui em bloco, tem bem suas referências, você pode fazer a abertura desse dente isolado, tá? Se não, primeiro faz a abertura, comunica com a câmara, depois você faz o isolamento. E a segunda questão de fazer o isolamento antes da abertura é a contaminação que eventualmente você pode trazer no seu isolamento e que você daí pode ter que trocar de isolamento antes de dar continuidade ao tratamento. Por quê? Porque nessa hora aqui, gente, é a hora também que eu vou remover, o que não é o caso desse nosso dente aqui, nenhum dos nossos dentes de exemplo, mas se eu tenho tecido cariado, se eu tenho restauração anterior, olha só, vou pegar um outro dente aqui, ó, que é um dente anterior, tá? E olha só, aqui eu tenho, logicamente, uma lesão de cárie bastante extensa, aqui vai
ser removido uma boa parte da estrutura desse dente, mas não existe eu pegar e começar a fazer trabalho no canal se eu não tiver com tudo isso daqui limpo e removido. Ai, Fernanda, mas se o paciente vai ficar quase sem dente, se ele vai ficar quase sem dente aqui, então você vai, seu primeiro passo é remover contaminação coronária, fazer de alguma forma ali garantir, né, uma reconstrução que seja provisória desse dente para depois continuar indo, tá? Essa é a ordem das coisas, certo? Nem que seja uma reconstrução provisória, explica ao paciente, não é a melhor estética do planeta, é só com um objetivo ali funcional naquele momento, nem que depois dê tempo só de você fazer uma urgência nesse dente, né, falando da parte endodôntica, mas importantíssimo que toda essa contaminação seja removida antes de eu pensar em entrar com lima no canal. E isso daqui, gente, é o que começa a diferenciar você, né, assim, de uma multidão que às vezes por não prestar atenção, por não estar atento a isso, né? E não é que faça de má intenção, não, mas é que às vezes a pessoa nunca parou e está tão focada no canal que ela esquece, né? Que a pior contaminação que a gente tem é a contaminação coronária, tá? E a contaminação aqui do quê? Do terço cervical, depois do terço médio, porque ainda nessa região, especialmente em terço cervical, é onde a gente tem um número muito grande ainda de túbulos dentinários e são túbulos dentinários aí com um diâmetro bastante avançado, tá? Então a gente realmente, né, pensando num dente aí com contaminação, necrose, é a região mais contaminada, né? A gente fica tão preocupado e todo terço é importante, mas às vezes a gente fica tão preocupado em chegar em terço apical que ignora simplesmente as piores contaminações, certo? Então, uma vez que você já isolou esse dente e é um isolamento já que está limpo, né? Você pode fazer da mesma forma, pega a sua gaze aqui, ó, clorexidina, 2% gel. Ah, eu trabalho com hipoclorito. Pega então sua gaze, umedece com um pouco de hipoclorito e passa no lençol de borracha, tá? Porque dessa forma você vai trabalhar, né, não só no lençol de borracha, mas na superfície coronária aqui externa. Tá? Por quê? Porque aquilo ali estava cheio de saliva, ok? E aí sim, depois disso, né, aí sim você vai pegar e vai limpar, né, assim, depois de você fazer a porção, toda a toalete externa dessa coroa, aí sim inicia a sua preocupação, antes ainda, de novo, de entrar com lima no canal, de fazer uma descontaminação interna aqui de câmara pulpar. Como? Coloca a tua substância química auxiliar, agita um pouquinho essa substância química auxiliar. Ah, eu posso agitar aqui com uma sonda? Pode. Posso pegar aqui um microbrush? Posso pegar um microbrush, como se estivesse limpando, lavando bem as paredes aqui por dentro. Lembrando, por quê? O que existe, gente? O dente aqui tá rígido, mas normalmente não é essa questão. Acabei de remover um monte de tecido cariado ali, né? Então, vamos descontaminar tudo aqui em cima, tá? Pra daí sim, né, depois que eu fizer, aqui ó, tenho soro fisiológico, então sempre 5 ml de soro fisiológico, tá? Aqui eu não vou acelerar aqui, mas são 5 ml de soro fisiológico, pra daí sim eu falar, agora eu posso, né, conscientemente colocar uma lima aqui dentro desse dente. Sempre que eu for colocar lima, eu tô com o meu canal preenchido com o quê? Substância química auxiliar. Aqui no caso, eu uso clorexidina 2% gel, tá? Então, o protocolo de irrigação, que é algo extremamente importante, eu vou usar clorexidina 2% gel para os momentos em que eu tiver com a lima dentro do conduto ou para qualquer momento de descontaminação que seja necessário. E entre as trocas de instrumento, eu vou usar o quê? Aqui tem um pouquinho só, mas sempre, eu já vou encher aqui a seringa para vocês verem, sempre 5 ml de soro fisiológico, tá? A cada troca de instrumento, ok? Bem, substância química auxiliar, clorexidina 2% gel, já inserida no canal, certo? Agora vamos trabalhar com lima. Como já fiz a radiografia inicial, já sei que se trata de um canal mais amplo. Esse dente aqui, o comprimento aparente dele está de 25 milímetros. Então, vamos pegar o CAD menos 4 milímetros, né, mais ou menos aqui, 21 milímetros para eu explorar. Eu vou explorar com uma lima 15 aqui, mas dependendo da amplitude desse conduto, né, um pouquinho mais amplo, vamos trabalhar aqui com um caso
mais simples, então eu posso até pegar uma lima 20 para fazer essa exploração aqui, uma lima 20 tipo K, tá? Manual para fazer essa exploração inicial. Por que que é importante fazer, novamente, fazer a exploração inicial com a mão, né? Manual total, não pegar uma lima manual. E por que que eu gosto de não, nesse primeiro momento, trabalhar aí com oscilatório ou, enfim, outras alternativas? Exatamente por conta de eu começar a conhecer a anatomia do canal. Ah, Fernanda, mas é um canal reto, pô, incisivo, mas é aqui que você vai praticar para depois, na hora que você estiver pegando um dente lá mais complexo um pouco, você já ter isso daí bem memorizado. Então, ó, beleza, exploração inicial até 21 milímetros, sendo que o dente tem um comprimento aparente de 25, ótimo. Faço o quê? Antes de dar sequência, vamos lá. Nosso segredo aqui da ausência de dor pós-operatória, irrigação com soro fisiológico. 5 ml de soro fisiológico aqui, ok? Mesmo que você só tenha inserido essa lima manual, blá blá blá, não tem problema. Exatamente nossa intenção aqui é acabar com 5 ml de soro a cada troca de instrumento. E novamente, se eu vou colocar a lima no canal, novamente estamos nós aqui com a substância química auxiliar clorexidina. Muito bem, nessa hora eu vou usar a minha primeira lima rotatória já, rotatória não, desculpa, reciprocante, vou usar a minha primeira lima mecanizada. Eu fiz a exploração até K de menos 4, certo? Fiz ali até 21 milímetros. 21 milímetros, então eu vou cuidar para que a minha lima rotatória, essa daqui é uma reciprocante 12,504, tá? Uma R-Pilot aqui no caso, para quem tiver interesse em saber. Então eu vou reduzir um pouquinho do 21, para quê? E faz isso daqui, pessoal, mesmo se tratando, você está começando, você está fazendo isso incisivo aqui, poxa vida, é tranquilo, é simples, mas faz para você praticar e depois, na hora que você for para caso difícil, isso está muito memorizado. Então, ó, tá no 20,5 ou 20 milímetros, ok? Então, qual que é a sequência? O meu motor aqui já está no modo reciprocante, eu apoio, né, sempre aqui, sem travar, não vou apoiar num ponto que a lima está travando dentro do canal, não, tá? Eu vou simplesmente apoiar só a entrada para eu ter ideia de que essa lima ela está na orientação correta, tá? Então, 3 bicadas, subida e descida, já cheguei no comprimento que eu gostaria. Faço o quê? De novo, irrigação com soro fisiológico. Gente, isso daqui tá realmente um passo a passo ultra detalhado para se você aí, você fala, nossa, tô começando a trabalhar com mecanizado, ou quero entrar no reciprocante, enfim, seja lá qual for, tô começando na endo. E independente disso, você consegue acompanhar. Se tá fácil para você, quer pular, quer acelerar o vídeo, manda bala, tá? Fica tranquilo. Eu vou fazer aqui bem no passo a passo para ajudar quem tá aí começando, ó. Solução, substância química auxiliar novamente. E aí, o que que eu faço? Recapitulação. Recapitulação é quando a gente pega um instrumento de um diâmetro um pouco, né, mais fino, vamos deixar selecionado como nosso de recapitulação aqui, nossa lima 15 sempre, ok? Para esse caso aqui desse conduto, se fosse um molar alguma coisa, eu poderia estar com uma lima 10 para fazer isso, mas vamos lá, uma lima 15, para quê? Para me certificar que aquele instrumento mecanizado que eu usei aqui, que ele não formou um degrau no meu conduto. Então eu tô ultrapassando, falo, opa, beleza, ultrapassei, tô além da onde aquele instrumento foi. Então tá seguro. Aí eu vou usar o quê? Aqui um instrumento reciprocante também, já um R25, tá? Que ele tem aí ele tem já uma ponta, os 3 milímetros apicais dessa lima, ele é ponta 25 e conicidade 0,8, tá? Então, vou fazer o quê? Mesma coisa, eu vou trabalhar agora corpo de canal, que foi exatamente o que eu trabalhei aqui no meu reciprocante, né? No meu glide path reciprocante. Então, vou trabalhar primeiro corpo de canal. Vocês veem que primeiro terço cervical e médio, depois eu vou me preocupar, vou dar minha atenção a terço apical. Então, vamos lá. De novo, apoiei só a pontinha, instrumento de entrada e saída, tá? Só apoiar melhor aqui, só para eu poder fazer aqui meu instrumento ter a cinemática adequada. Entrada e saída, 1, 2, 3... ok? E já fiz uma boa descontaminação inicial. Nesse momento, isso mesmo, soro fisiológico, 5 ml de soro, sem miséria aqui no soro, tá?
para a gente realmente ter a mínima extrusão de debris e não começar a vida na endodontia, né, tendo dor de cabeça aí com o paciente, e a culpa não é do paciente não, a culpa daí é de quem? Né, fala, poxa, eu sabia que tinha que fazer alguma coisa ali para o paciente não ter dor, que dava para eu fazer melhor para ele não ter dor e eu arrisquei, então, né, agora a gente paga o preço, mas, lá, recapitulação, ok? Ultrapassei já um pouquinho, maravilha. Agora, nesse primeiro momento de passagem dessa 2508, que foi um instrumento que eu usei aqui para esse preparo de corpo de canal, não sei se deu para notar, mas eu fiz muito movimento de entrada e saída, né? Movimento de bicada, entrada e saída. Aí irriguei bem, revi minha recapitulação, não tem degrau nem nada. Agora eu vou explorar um pouco mais esse preparo de corpo de canal, terço cervical e médio, fazendo movimentos de pincelar contra as paredes, porque se trata de um canal mais amplo, tá? Ou eu posso selecionar até mesmo, falar, nossa, estou com um canal super amplo. Eu posso pegar outros instrumentos que sejam mais compatíveis, sempre assim, a ponta e a conicidade. Aqui, nesse terço cervical e médio, pessoal, é importante o quê? Um instrumento que ele tenha uma conicidade, né? Ele não precisa ter uma ponta grande não, aqui é a ponta 25, mas a conicidade desse instrumento, ela pode ser maior, tá? Então, um instrumento 0,8 ou até uma conicidade 10, se eu tô trabalhando numa região que realmente eu não tenho, né, nada de curvatura. Então, ó, vamos lá. Mesma coisa, agora eu vou, ó, tô jogando, eu vou fazer um movimento aqui meio lateral, tá? Só para vocês verem de um lado pro outro, mas eu tava fazendo aqui no sentido vestíbulo, opa, ela até pegou ali, ó, quando essa lima reciprocante aqui, essa reciproc, é uma R25, quando ela engata aqui, realmente ela tem um corte muito bom. Tô só limpando sempre qualquer debris antes de inserir novamente no conduto. Medir aqui novamente, a vida real, né? Vamos lá. Aí, então, só repassando aqui no sentido vestíbulo, ó, vestíbulo palatino, tá? Então, ó, jogo contra a parede. Que momento que eu jogo? É no momento que eu entro com a lima sem jogar contra a parede, eu entro ela direção longo eixo do dente e na hora da remoção que eu jogo contra a parede. Entro na hora da remoção que eu jogo contra a parede, tá? Então, ó, entro, aqui vou só colocar entro e na saída que eu jogo contra a parede. Entro e na saída eu jogo contra a parede, tá? Então, vou jogar com todas as paredes. E lembrando, eu estou inserindo o instrumento aqui sem acionar dentro do conduto, só para poder mostrar para você. Instrumento mecanizado, ele entra acionado e sai acionado, a gente não interrompe o acionamento aí no meio, tá? Ótimo. Então, muito bem, nessa hora eu já finalizei o preparo de corpo de canal. Pensa só, terço cervical e médio, tá? É onde tem a maior parte da contaminação do conduto. Por quê? Porque é nessa região, especialmente a gente falando aqui de um dente anterior, como é o caso desse incisivo, a gente tem nessa região um número de túbulos dentinários maior, né? Uma dentina ali com mais túbulos dentinários, com túbulos dentinários mais volumosos, ou seja, cabe bactéria pra caramba. Cabe bactéria pra caramba, de sobra. Olha só. Substância química auxiliar. Aí, terminado então essa parte do preparo, agora eu vou partir para quê? Já vou partir para a minha odontometria. Ó, vou pegar uma lima de 25. Falei que esse dente aqui ele já tem 25, no comprimento aparente ele realmente tem 25 milímetros, tá? Tirar essa gota daqui. Aqui, eu vou deixar no 25, vocês vão ver que a hora que eu passo, olha lá, passo um pouquinho do 25 aqui em cima, ele aparece a pontinha do instrumento lá embaixo, ok? E aí, estamos, então, né, nesse momento seria o quê? Aqui eu estou em laboratório, claro, mas se eu estivesse na boca do paciente, seria o momento de eu usar uma das melhores tecnologias, né, que a endodontia nos proporcionou, que é o meu localizador apical, tá? Então, se você quer saber como usar adequadamente, corretamente seu localizador apical, eu vou deixar até um link aqui na descrição desse vídeo. Ou melhor, você digita aí localizador apical indolor. Eu vou deixar o link aqui, eu vou tentar deixar o link aí na descrição desse vídeo também para você poder saber como usar e o passo a passo do localizador se você está iniciando, tá? Mas seria o momento do localizador. Aqui a gente não precisa, por quê? Porque eu vi exatamente a pontinha, então eu sei exatamente onde que é a saída do meu forame
E a medida, desde a saída lá do meu forame, ou seja, desde que eu deixei a ponta lá rente, né? Que no localizador seria o quê? O momento do zero. Então, assim, tá no zero do meu localizador. E provavelmente eu teria medido, você quer ver? Porque aquela lima 15, ela estava um pouquinho larga naquela região, tá? Tava um pouquinho frouxa na região de saída. A 20 é a mais adequada. E por que que é importante eu saber isso daqui, ó? Ó, a 20 eu tenho que fazer uma certa, ó, deu até um barulhinho aqui, não sei se deu para ouvir no vídeo, mas para eu romper, né, conseguir essa patência, meu instrumento 20, ele precisou aí de uma certa pressão. Então isso me diz o quê? Que a minha lima anatômica inicial, ou seja, o diâmetro aproximado que eu tenho do forame, né, antes de qualquer instrumentação, esse inicial mesmo, é 20. E isso é uma referência, essa lima anatômica inicial, ela é uma referência para eu saber, poxa, até quanto que eu vou instrumentar? Né? Será que eu preciso instrumentar esse terço apical agora, né, que é que eu vou começar? Eu preciso instrumentar ele até... Preciso colocar ali até, sei lá, 40, 50? Até quanto? Normalmente, a gente vai se basear o quê? 4 diâmetros acima. Então, se é 20, eu vou pegar 25, 30, 35, 40 já seria o suficiente, tá? Então, nessa hora, eu já posso selecionar qual que vai ser a minha lima de shape final, tá? Então, antes, né, vamos lá, a shape final eu já sei que tem que ser uma lima que tenha ponta 40, que pega ali 40. E vamos ver já qual que vai ser o taper desse instrumento, que é uma ótima sugestão para um dente como esse. Então, primeira lima, eu tô passando aqui novamente a R-Pilot, que ela é 1204, que ela é meu instrumento, o quê? De glide. O instrumento de glide é aquele que está criando uma guia para as próximas limas, tá? E ó, meu comprimento de trabalho é o quê? No caso, o que eu recomendo, o que eu preconizo, seria 1 milímetro além do zero, tá? Pelo menos meio milímetro, é passar um pouquinho do zero. E esse passar um pouquinho do zero, você pode colocar ali meio ou 1, que vai estar tudo bem. Fernanda, isso daí não dá dor pós-operatória? Não, fica tranquilo que o que vai dar dor pós-operatória ou não é se você preparou desse jeito que eu tô te falando. Primeiro descontaminou o quê? Terço cervical e médio, trabalhou em corpo de canal, sem ficar xeretando, vendo se a lima chega até o comprimento total aqui do canal, tá? Se você fez isso para depois trabalhar aqui em terço apical, ou não, né? Não vai ser a questão ali de você passar meio milímetro, 1 milímetro do zero durante a instrumentação, nunca. Então, vamos lá, ó. Coloquei agora, já fiz, não preciso mais de recapitulação, por quê? Porque a minha lima de glide, ela já passou além do meu forame. Então, eu não tenho mais risco de degrau ter sido feito aqui no meio do caminho. Né? Olha só, uma outra vantagem, né? De não ficar aquele degrau bem na saída do forame, que acabaria ali com a sua graça. Daí, bem na hora de finalizar o preparo, aquele degrauzão lá, bem na saída. Aqui, ó, eu gosto bastante de usar um instrumento intermediário. Tenho necessidade, é um canal amplo, um canal que desceu bem uma lima 20 ali como lima inicial. E eu poderia ir já para a lima final, de shape final, depois de ter passado a minha R-Pilot, né? O meu preparo na sequência, que é esse terço apical, a gente faz basicamente uma lima de glide apical, no comprimento real de trabalho, e depois uma lima de shape final, que poderia ser uma R40, tá? Uma Resproc, por exemplo, ou qualquer outro instrumento, R40. A R40 da Resproc, ela é 4006. Para esse conduto, né? Ele é um conduto reto, um canal mais simples, então caberia muito bem aquele instrumento. Eu vou passar aqui uma R25, que é 2508, né, para eu conseguir primeiro usar esse instrumento aqui de uma forma assim mais segura, para eu conseguir então essa ampliação apical gradativa, tá? Mas se eu quisesse usar direto lá a R40, eu poderia usar a R40. Ó, aqui, ó, já cheguei naquele comprimento, mas eu vou fazer mais 2 entradas, tá? Fiz uma só aqui. Claro que na clínica você vai fazer as 3, vai estar mais fácil de você segurar aqui, apoiar, fazer os seus apoios, ó. 2, 3. E tô fazendo, ó, vou parar o instrumento só por didática,
Só por didática. Não se para instrumento mecanizado dentro do conduto. Olha só, e passei aqui além do 1, tá? Passei mais do que 1 além, tá? Uns 2 além aí, quase 3. Pra quê? Só pra você poder ver que realmente ultrapassando. Então, eu vou acionar aqui. Fazer um reverso aqui, joia. Jamais fazer isso na boca, né, gente? A gente não arrisca nunca fazer isso na boca. Isso daqui foi só realmente com fins didáticos. Muita irrigação. Olha só. Dá pra notar aqui? Deixa. Por onde que vai sair esse soro? Quer ver? Olha lá, ó. Apical. E olha só como ele sai. Eu fazendo esse vai e vem com essa cânula aqui de irrigação, que é 20 por 5,5, essa agulhinha roxa de canhão roxo. E eu usando 5 ml de soro fisiológico, independente. Ah, eu irrigo com hipoclorito. O hipoclorito é sua substância química auxiliar. Na hora que você tá com lima dentro do canal, você pode deixar lá. Vai, troca de instrumento, olha a limpeza que o soro proporciona, tá? O quanto... E eu estando com uma cânula de aspiração aqui do lado, a maior parte desse soro, inclusive, ela vai pela aspiração, tá? E levando junto as raspas de dentina que estavam suspensas no gel. E aí é uma propriedade em função da forma gel da clorexidina que você está usando ali, tá? Não adianta usar daí e falar, ah, mas se você tá usando gel, vai ficar em suspensão. Não tá usando gel, não vai ficar em suspensão. E aí ela tende a extravasar mais, você acumular mais aí no comprimento do seu conduto. Aqui, ó, eu peguei uma R40. Essa daqui não é nem Blue, não, tá? Uma Resproc R40. A gente tem aqui no laboratório. Olha aí. Tô medindo 25, 26, certo? Passando um pouquinho ali do 25, vamos passar. Essa daqui vai ser minha lima, então, de shape final para esse conduto, tá? Dá para ouvir bem o instrumento trabalhando. E, novamente, eu vou parar aqui só exagerando um pouco para você poder enxergar. Ah, e se fosse na clínica, o paciente ia morrer de dor por causa disso? Não. Não seria isso, certo? Instrumento com bom corte. A gente tem uma série de ótimas opções. Eu gosto bastante dessas daqui que eu estou usando. Acho de uma praticidade muito boa, né? Quando a gente vai fazer um caso, especialmente como esse, um dente simples, você pode resolver de maneira extremamente rápida. Você fala, estou começando, é uma excelente opção aí para você poder pegar esse passo a passo, né? Poder ficar bem prático nisso, bem treinado nisso e depois partir para casos de maior complexidade, certo? Ó, irrigação com bastante soro e agora uma irrigação. Terminei o preparo, isso daí já foi o preparo e tá show de bola. Agora eu vou fazer o quê? Protocolo com EDTA para eu, olha só, o EDTA eu preencho o meu conduto com EDTA. E aí eu faço uma agitação desse EDTA. Eu posso usar aqui, eu posso usar o próprio programa aqui, reciprocante, que eu estava usando, tá? Do meu motor. Vou fazer a agitação. Essa agitação, ó, não preciso colocar ultrapassando, importante, tá? Aqui eu estou usando uma Easy Clean, né? Uma maleta plástica para fazer essa agitação. Eu poderia usar ultrassom, poderia usar. A gente tem várias opções, né, para fazer essa agitação. Eu acho bastante prática essa aleta plástica aqui, ó. E eu não preciso colocar isso daqui, ó. Ah, preciso passar o forame, eu chegar perto do forame. Não, você chega ali uns 4 milímetros. Se tiver uma curvatura, fica um pouco antes da curvatura e ele vai produzir uma agitação. Vou manter por 20 segundos e vou renovar a substância. Renovei só, tá? O EDTA, porque vale o tempo de contato dele ali. Renovei, ou seja, né, com o sugador ali do lado, puxei, renovei, ó, mais 20 segundos. E uma terceira vez, mesma coisa, ó, renovei, EDTA e 20 segundos de novo, tá? Última agitação aqui, ó, 20 segundos. E ótimo. Terminei. Claro que eu não esperei 20 segundos, né, gente? Vai falar, ah, Fernanda, você não deixou 20 segundos? Poxa vida. Não deixei, que também deu para entender ali. E você vai marcar no seu relógio, 20 segundos. Irrigação final com soro fisiológico. Olha que belezinha ali, né, o soro. Como a gente não tem receio pelo extravasamento do soro em si,
né? Uma solução fisiológica, sem maiores riscos para o meu paciente, de toxicidade, nem nada nesse sentido. E maravilha, terminei, olha só o que eu já faço, com a própria seringa aqui do soro, eu já posso fazer uma primeira aspiração prévia, né? Ou se eu já tenho uma capillary tip, que são umas pontinhas para você adaptar no sugador, que ele já vai fazer uma sucção ali, para você depois também já economizar num cone de papel, certo? Muito bem. Já tá tudo prontinho aqui, agora é hora de eu fazer o quê? Selecionar o meu cone. Ah, para eu selecionar o cone, eu preciso saber o quê? Ter uma referência, e minha referência vai ser o diâmetro final do meu forame. Eu, nesse caso aqui, ultrapassei bastante, tá? A lima final. Então, se era um 40,06, se eu tivesse ultrapassado 1 milímetro de um instrumento 40,06, tá? 1 milímetro a partir da ponta, esse instrumento, ele teria 40 mais 0,6, 46. Então, a minha lima final, o meu diâmetro final, ele estaria mais ou menos ali por volta de 45. Só que eu passei um tanto aqui, né, com o meu... Eu passei um tanto aqui com o meu instrumento. Então, nessa hora, eu posso contar que esse diâmetro aí, ele tende a ser, né, maior do que aquele previsto ali, ó, que seria um 45. E a gente mede com o quê? Com a lima final, tá? Vai ser a lima final, assim, a lima final prevista. Eu vou simular aqui, ó, 45, certo? Só que daí, ó, se eu dou um toquezinho, tá? Não é fazer super pressão, mas se eu dou um toquezinho, sem rotacionar o instrumento, nada, essa lima passa de longe ali, ó. Então, não é 45. Aí eu tenho que encontrar qual que é o instrumento que vai se ajustar. E para isso, como que eu vou saber, Fernanda, se está ajustado? Porque você está olhando ali direto, né? Então fica fácil. Mas eu vou estar na clínica, e aí, como é que eu faço? Como é que você faz? Você vai posicionar um instrumento que você... Eu tô sem a segunda série aqui, ó, tá vendo, de limas maiores? Mas aqui, ó, uma lima 55, tá? 55 eu aperto e ela não ultrapassa. Como que eu vou saber na clínica? Ligando o localizador, tá? Não inventa, é só ligar o localizador. E aí, no localizador, ó, até 50 aqui, vai estar entre 50 e 55, certo? Então, eu vou posicionar como se eu estivesse repetindo a odontometria, tá? Só que com a minha lima final, né? Que seria aí a minha lima, vamos colocar uma lima 50 aqui, acredito, como lima final. Se a minha lima final é 50, o meu cone, ele vai ser entre 1 e 2 calibres, né? Ou diâmetros acima daquela lima. Como o taper do meu preparo é 0,6, eu tô com um cone medium aqui, e aí eu posicionando, ó, eu tenho essa régua calibradora, certo? Que ela serve não só para medida aqui, mas também serve para eu cortar. Então, o meu corte aqui, eu vou fazer o quê? Vou fazer aqui, se foi 50, vamos fazer 55, um primeiro corte, para ver se vai ser suficiente a descida do meu cone até onde eu preciso, que é o quê? Preciso que esse cone ele desça ali. Se era 25, eu quero que esse cone desça ali 24, né? 24, 23 no mínimo, ok? Então, vamos lá. Vamos ver se esse cone vai chegar certinho aqui, ó. Certinho ali no comprimento, ó. Ele tá aqui, ele dá certinho 23,5. Tá? Que foi o que esse cone mediu. Então, está certinho entre 23 e 24, que é o meu previsto. E olha a resistência que ele tem na hora de eu remover, ó. O quanto que isso daqui é importante, tá? Porque esse movimento de ancoragem, onde eu dou uma jogada nesse cone apicalmente e sinto essa resistência, ele vai me ajudar, por exemplo, a eu não ficar puxando o cone na hora de cortá-lo. Então, certo? Meu cone aqui está preparado. Nessa hora eu seleciono. Ah, eu vou usar o que para cortar isso daí? Ah, o que eu tenho aqui é calcador de paiva. Vou usar calcador de paiva. Tranquilo, sem problema. Eu trabalho com termo. Vou usar aqui meu termo, certo? Se você tem desafio aí, tem uma dificuldade ainda na hora de fazer o corte da guta percha, essa guta acaba puxando bastante,
você vai puxar, vem o cone todo. Uma coisa que você pode fazer é selecionar num primeiro momento calcadores, né, mais bojudos aqui. Então, esse aqui é um fine medium, eu posso selecionar um medium large, né, para eu poder fazer esse corte aí com menores riscos. Então, vamos lá, a gente finaliza, né, a secagem desse conduto antes, já que eu tenho meu cone selecionado, minha prova de cone perfeita, eu vou fazer a secagem desse conduto, tá? Com cone de papel estéreis. Eu não preciso ultrapassar cone de papel. Se for um caso de polpa viva, você faz isso. Você tem um risco aí de começar todo um sangramento nessa hora. Então, eu posso manter o cone de papel um pouquinho aquém, né? Porque por capilaridade aqui, ele vai conseguir secar da mesma forma. Eu pego um pouquinho aquém do que seria aí o comprimento real do canal, certo? Canal seco, hora do meu cimento. No caso aqui, eu vou usar um cimento também que traz bastante praticidade, que é o H+. E esse H+ Jet a gente pode posicionar direto, né, ali no conduto. Descartar um comecinho de cimento, a gente não sabe se as pastas estão igualmente distribuídas lá dentro. Então, vamos fazer a inserção, tá? Vamos lá. Lembrando, essa inserção, ó, é um volumezinho, eu dei um apertãozinho de nada aqui, vocês já conseguem observar que esse cimento preencheu todo o conduto e já tá ali na medida para eu poder posicionar o meu cone. Olha aí, eu não preciso exagerar, porque eu não preciso extravasar cimento de monte, olha só. Eu estando ali com o cimento justo no conduto, eu já posicionei meu cone, posso fazer até mais uns 2 aí movimentos de ancoragem, tá? Para garantir ali mais aquele extravasamento. Isso você vai calibrando com o tempo também, não fica com aquela neura achando que você fala, poxa, eu não tô fazendo endodontia nenhuma de qualidade, porque não vaza, às vezes não vaza meu cimento. Calma, vai treinando, vai praticando, que aí você vai, com certeza você vai chegando aí em resultados melhores, né? Com a prática. Depois que você fizer uns 200 casos, praticando mesmo isso daqui, né? 200, mas vamos falar aí uns 100 casos, praticando isso, aí a chance de você já conseguir fazer cortes melhores, né? Você já conseguir fazer extravasamentos melhores, né? Ou seja, extravasamento melhor, eu digo extravasar mais. Não, eu tô falando para extravasar adequado, especialmente cuidado em região que é uma região ali de interesse, de você ter, às vezes, um canal mandibular, de você ter seio maxilar. Então, eu fiz um primeiro corte aqui mais alto, só para acomodar um pouco essa guta, né? Ficar mais fácil de eu conseguir até um segundo corte. Então, na hora que eu aciono aqui, eu desço um pouquinho mais. Aí, deixo até meu calcador esfriar um pouco. Posso manter um pouco de pressão aqui, tá? Porque nessa hora, ó, o cimento dá até mais uma última extravasadinha ali, ok? E aí, sempre, ó, rodando, na hora que eu tô, ou tô com o instrumento aquecido, ou tô aqui com o meu termo, ó, fazer aqui devagar para vocês verem. No que eu rodo, eu tô como se eu estivesse cortando essa guta percha contra as paredes. Olha aí, como é que ela sai, ok? Então, rapidinho, tirei isso daqui. O próprio calcador aqui, como eu tô usando o termo, ele resfria bem rapidinho, tá? Então, ele resfria. O próprio calcador que eu uso aqui, eu já consigo acomodar, né, aquela massa de guta ali para dentro de embocadura de canal. Ó, não sei se dá para ver ali direitinho, mas eu tô um pouquinho para dentro da embocadura, ó. E já consigo manter uma pressão aqui, uma compressão hidráulica vertical, que vai assegurar, né, uma acomodação aí dessa guta. Tá legal para eu fazer aqui já o corte. Ah, eu tenho mais experiência, eu gosto de fazer um corte mais abaixo, tudo mais. Você pode plastificar mais, sem problema algum. O backfill que eu vou fazer aqui, ele é com Cotosol, para chegar ali, avançar próximo da embocadura. Olha só, tem um fragmentozinho aqui de Cotosol. Estou usando o próprio termo para fazer isso. Posso usar um outro calcador. Ah, eu tenho um calcador aqui a frio que eu gosto mais, sem problema algum aí, ó. Usa o que você tiver mais facilidade aí para colocar. O segredo aqui é colocar de pouquinho, né? Você coloca uma coisinha de nada de Cotosol ali só para realmente fazer um tampãozinho ali, chegar próximo da região de embocadura. E aí, olha só, um final aqui e deu.
terminei, eu vou fazer a limpeza, que não dá pra gente não selar, na endodontia hoje, necessário o selamento. Esse selamento eu vou fazer o quê? Depois de fazer uma limpeza aí de câmara, posso pegar, ó, a própria esponjinha que eu uso aqui essa esponjinha tipo a que você tem na caixinha do cone, tá? Você pode fazer aqui, ó, vamos só simular aqui nossa limpeza. No caso, pelo cimento que eu usei, posso usar um pouquinho dessa esponjinha aí com álcool para poder fazer essa limpeza melhor? Pode, manda bala, passa ali o seu álcool, fica bem limpo. Se você até com cimento que é hidrossolúvel, você não precisa nem disso. E dá sequência, né? Posso usar aqui o ataque ácido, fazer um condicionamento ácido total em esmalte, certo? Aqui, né? Condicionamento ácido total aqui em esmalte. Ou melhor, aqui eu vou fazer condicionamento total em tudo. No consultório, eu vou falar pra você, eu costumo usar o Clearfield, tá? Um condicionamento ácido total só em esmalte e depois o Clearfield, mas aqui só pra simular, né? Vamos fazer aqui o condicionamento em esmalte, o total também em dentina. Aí você deixa de acordo com o protocolo adequado, muito menor tempo em dentina do que em esmalte. Faz a lavagem aí bem abundante, a secagem, lava bem isso daí, faz aí a sua secagem com um jato de ar moderado. Aqui a gente não tem o jato de ar, só para mostrar aqui, vamos secar e dou sequência agora no que? Na hibridização, certo? Faço também bastante cuidado, sem bastante critério, gente, porque a gente tem todo aquele cuidado, né? Todo aquele cuidado que a gente tem no procedimento inteiro, né? Para fazer o canal, tudo certinho. E aí, na hora de vedar, na hora de blindar esse dente, a gente dá alguma mancada e depois o paciente tem algum insucesso por conta disso, aí não é legal. Então, capricha aí na sua hibridização, segue o passo a passo, aqui só pra gente realmente poder exemplificar, deixa o tempo adequado. O primeiro vedamento lá embaixo que eu gosto de fazer com a resina seria usando aqui uma resina Flow, ok? Então, bem aquele vedamento lá inicial, uma resina Flow. Opa. E depois, né, acima disso também, o que eu quiser daí de resina. No caso aqui eu vou só encerrar com a Flow pra gente. É lógico que eu tô colocando incrementos a mais do que a gente coloca em clínica, né? Pequenos incrementos sempre. Mas aí só para mostrar o dente realmente vedado, tratamento de canal concluído, certo? Então, importantíssimo esse passo a passo, desde lá do início, desde o controle de dor. Aí eu cheguei, fiz todo o preparo e agora a minha comunicação final com o paciente a respeito das orientações muda tudo, tá? Então, eu tenho que saber o que eu vou falar para o meu paciente agora, porque não é só ter feito um bom tratamento, uma boa experiência, mas é o que existe de expectativa depois e como que eu vou orientá-lo. Isso também lembra que é extremamente importante, tá certo? Obrigada pela sua participação, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos seus grupos, dá um feedback aqui pra gente, fala se ficou alguma dúvida a respeito aí da técnica, da sequência de preparo. Espero que você tenha bastante sucesso, pratica bastante e vamos embora fazer uma endodontia cada vez melhor, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo, a gente se vê na próxima.